A Honda atualizou recentemente o WRV para a linha 2021 e trouxe novidades importantes e que já deveriam ter chegado nele faz tempo, né? Vamos ser sinceros. Mas fora esses ganhos aí que são relevantes, sim, o WRV permanece basicamente aquele mesmo carro derivado do Fit de 2014, que é o projeto original desse carro aqui. Ou seja, será que ele ainda tem força para encarar o cada vez mais disputado segmento de SUVs nessa nova década? Para a gente tentar responder essa questão, vamos fazer um balanço aí dos prós e contras desse carro aqui para a gente saber se ele tem essa força. O espaço interno da cabine e a sua versatilidade são os pontos fortes dele. As novidades dessa linha 2021, como estes belos faróis de LED, também ajudam. Mas o porta-malas continua pequeno. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui na KBB Brasil ou se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita esse momento aqui antes da gente começar a avaliação para fazer essa contribuição gratuita. Assim você ajuda a gente a continuar trazendo vídeos novos toda semana aqui para você. A versão que a gente vai conhecer aqui nesse vídeo do WRV é a topo de linha EXL, que parte de R$ 94.700, isso segundo a Honda. Mas é claro que você pode ver o preço certo do WRV, o preço que realmente é praticado no mercado, acessando kbb.com.br. O link direto da página de preço do WRV está aqui na descrição desse vídeo e lá você vai poder saber quais são os preços 0 km, de revendedor, de troca, qualquer preço que você precise a respeito do WRV ou de qualquer outro carro no mercado também. É só acessar kbb.com.br, a consulta é sempre de graça. Se você não acompanhou a época do lançamento do novo WRV e está meio perdido aí sobre o que mudou no carro, a resposta é simples, está fácil, é aqui na grade. Como qualquer receita básica aí de facelift de meia-vida, né? Agora, além dessa tarja cromada que ele já tinha antes, a Honda decidiu aumentar o espaço da grade aqui e colocar esses filamentos em preto horizontais, de repente, para aumentar a sensação de amplitude de largura aqui da frente do carro, enfim. Agora, outra coisa que também é legal destacar, especialmente dessa versão EXL, são os faróis de LED, que agora são de série nessa versão aqui, e eles têm também esse formato em projetor aqui interno, ou seja, ficou bem atraente essa solução. Aqui atrás o WRV também ganhou iluminação de LED aqui nas lanternas, mas não dá para dizer que ele é full LED não, porque o pisca ainda conta com uma lâmpada comum mesmo do tipo halógena. Agora aqui atrás, o que é mais importante de destacar na verdade é este para-choque maior aqui. Agora sim nós temos uma proteção a mais para a tampa do porta-malas. Todo dono de WRV ou Fit sabe que isso era um problema crônico desse carro, né, do projeto dele, porque a tampa do porta-malas ficava rente lá ao para-choque, aí qualquer batidinha você já poderia estragar essa tampa. Agora não, você tem uma proteção um pouco maior aqui, seguindo a atualização que o Fit já tinha recebido antes. Inclusive, que a gente já tinha mostrado aqui na KBB, tem um card aparecendo aqui com a nossa avaliação do Fit, a gente já tinha mostrado isso lá no caso do Fit, agora também chegou para o WRV. Aproveitando que a gente já está aqui atrás, dá para falar do porta-malas, que permanece o mesmo, né? Já conhecido, são 363 litros de volume aqui dentro, o que está longe de ser qualquer referência entre SUVs, mas justiça seja feita, pelo menos ele é maior do que os 356 litros do EcoSport. Agora, o que é legal mesmo, né, de falar do WRV, assim como o Fit também tem, é toda aquela versatilidade do sistema ULT que ele tem, né? Para você levar um monte de coisa, independente do tamanho. Só a gente vir aqui e rebater esses bancos até a frente, que fica tudo formando uma superfície bem plana aqui para você levar qualquer coisa que você queira. Ou então você pode vir aqui na cabine e rebater esse banco assim para levar alguma coisa aqui no assoalho. Esse banco aqui também faz isso. Em termos de espaço, os 2,55 de distância entre eixos que o WRV tem não são os maiores, né, do segmento, mas o aproveitamento de espaço aqui é bem interessante, né? Eu tenho 1,70 m, ó, veja, eu posso até cruzar minhas pernas, o banco está configurado como se eu fosse dirigir e mesmo para minha cabeça ainda tem bastante espaço. 3 adultos sentados aqui, embora a gente tenha um assoalho mais quase plano aqui, não é o ideal, porque o WRV não é muito largo, né? Ele tem 1,73 de largura, então acho que 3 adultos já vai ficar um pouquinho mais apertada a situação.
Agora, aqui atrás, o que denota mais essa idade um pouco já avançada do WRV é o fato da gente não ter nem saída de ar-condicionado aqui para o passageiro de trás, a gente não tem uma entrada USB também dedicada para quem anda aqui atrás, ou seja, já é um projeto um pouco mais antiquado, tendo em vista que a gente já tem na concorrência e considerando que essa versão aqui é a topo de linha, né? Aqui na frente o Honda WRV não recebeu nenhuma novidade assim muito relevante, a gente continua com o mesmo padrão de acabamento que é recheado de plástico rígido mesmo, do tipo comum, né, por todos os lados, incluindo aqui nas portas, né, não tem um corinho para você apoiar o seu braço. Em termos de funcionalidade, dá para você aproveitar aqui o baú da porta, né? Já que a gente está falando de um carro prático, cabe uma garrafa de água aqui pequena no baú das portas, a gente tem 2 porta-copos na frente do câmbio e um outro espaço aqui que também cabe o seu celular e facilita a conexão com as entradas USB, né? A gente tem uma entrada de tomada aqui e 2 USB, uma só para carregar e uma para conectividade. Aliás, uma dessas entradas USB bem que poderia estar aqui nesse baú, né? Porque pelo menos aí quem está lá atrás poderia aproveitar de repente mesmo com o cabo aqui, né? Mas enfim, falando nesse baú, ele tem uma profundidade ok, ó, cabe bastante coisa aqui para você colocar seu celular tranquilo, carteira também. A única questão é que ele não funciona como um apoio de braço central quando você estiver dirigindo, ó. Mesmo se eu colocar aqui na minha posição de dirigir, ó, mais ou menos assim, eu não consigo, né, apoiar o braço enquanto eu tô com a mão no volante, né? Teria que tirar o volante porque não é o ideal. Então aqui fica faltando isso porque a gente nem ajuste tem para de repente arrumar isso. Detalhes que também ficam faltando aqui no WRV, que por exemplo aqui no para-sol a gente não tem luz dedicada, né? A gente tem espelho para os dois inclusive, mas não temos luz dedicada. Quem sabe poderíamos ter um teto solar aqui bonitão, mas isso ficou restrito ao WRV lá da Índia. O que dá para destacar positivamente aqui da linha 2021 é isso aqui, o retrovisor pelo menos é anti-ofuscante. Essa central multimídia aqui do WRV tem tela de 7 polegadas, sensível ao toque. Lembrando que 7 polegadas já hoje em dia nem é das maiores assim, né? A gente tem concorrentes com telas de 10 polegadas e a consequência disso é que ela tem alguns comandos aqui na tela, né, que são pequenos assim para você mexer enquanto o carro está em movimento. Isso acontece principalmente com a tela do Android Auto, quando você está no Waze, também fica um pouco pequeno aqui de você mexer com o carro em movimento. Mas pelo menos ela tem Android Auto e CarPlay também, e tem esses botões físicos que daí sim, né, esses atalhos ajudam na hora de você usar a central com o carro em movimento. Agora, falando sobre o software, ele não é capacitivo, né? Ele não vai fingir que é a tela do seu smartphone, né? Ele tem um certo delayzinho aqui nos comandos, nas respostas, mas pelo menos é intuitivo de usar. Agora, o que mais entrega a idade do WRV é esse painel de instrumentos aqui. E não é nem tanto pelo fato dele ter 2 mostradores analógicos, mas sim pelo computador de bordo, né, que é da década retrasada, esse layout aqui do computador de bordo com funções básicas das básicas, né? Pode ser que isso nem seja tão relevante assim para você à primeira vista, mas imagina só que você está de repente em dúvida entre 2 carros. Você conhece o WRV, aí você vai lá no concorrente e o concessionário te mostra um mega painel digital todo configurável, bonitão aqui, cheio dos layouts diferentão. Acho que isso pode causar um impacto, né, na percepção de valor aqui do carro. Então, isso com certeza é uma das características mais ultrapassadas do WRV. Outra parte do WRV que a Honda não mexeu foi no motor. Ele segue com o 1.5 de 16 válvulas de 4 cilindros, gerando 116 cavalos e 15,3 kg de torque, equipado com câmbio CVT e tração dianteira. Mas nesse caso do motor, a continuidade dele não é um problema não. É aquela história de time que tá ganhando não se mexe, né? Esse motor 1.5 ainda consegue entregar um bom equilíbrio entre desempenho e consumo, né? Ou seja, ele é bem eficiente. Segundo os números da 4 rodas, por exemplo, que está aparecendo aí na tela, ele demora 12 segundos para acelerar até os 100 km por hora. Eu sei que isso não é nenhum número que vai surpreender ninguém, mas ele é um pouquinho melhor que o Ford EcoSport nesse teste, o 1.5, que é mais potente, e fica 1 segundo atrás só do Nivus, que tem motor turbo. É claro que o WRV não vai empolgar ninguém aqui que está ao volante, mas também se engana quem acha que ele é muito xoxo, né, na sua tocada. Não é não, é um desempenho mediano que se não vai empolgar seu coração, pelo menos não vai te frustrar numa viagem. Se você tiver que fazer ultrapassagem por aí, você não vai ficar com frio na barriga por isso.
E eu falei em eficiência, né? Se a gente pega os números do Inmetro de consumo dele, a gente vê que ele faz 8,1 km por litro com etanol na cidade e pode chegar até os 12,4 km por litro com gasolina em rodovias. E isso são números melhores do que o do Nivus e do que o do EcoSport também. Um dos aspectos que melhoraram bastante aqui no WRV ao longo do tempo é o isolamento acústico da cabine, porque de fato ela faz um ótimo trabalho em isolar principalmente o ruído externo, né? Aqui na cidade a gente não fica muito incomodado com o que vem de fora. Em relação ao motor, aí não tem muito milagre mesmo para você isolar o ruído que vem do motor. Quando você pisa fundo num câmbio CVT, ele fica lá em cima parado na faixa ideal de rotação, né, para essa situação de kickdown. Realmente você vai ouvir mais o motor aqui dentro, mas não tanto, né? Não é mais uma coisa que você vai ficar com dor de cabeça se você fazer isso em qualquer momento, né? Mas no geral o isolamento acústico do WRV é bem interessante. Mais um aspecto de evolução aqui desse projeto do WRV e que também melhorou no Fit, né? Como a gente falou na nossa última avaliação lá do Fit, é a suspensão, né? Ela já foi muito dura aqui nesses carros. Hoje em dia ela continua mantendo um comportamento mais firme, sim, é verdade, mas isso até ajuda também a ele ter um controle um pouco melhor da carroceria, né? Ele dá uma adernada assim em curvas, né? Porque é mais o perfil dele é um pouquinho mais alto. Mas esse comportamento mais rígido ajuda nessas situações, mas também agora para você absorver os impactos da cidade também é uma suspensão muito mais amigável do que ele um dia já foi, né? Esse projeto aqui. Até porque no WRV a gente tem um curso maior, né, de suspensão, do elemento elástico dela, então você tem mais espaço para trabalhar essa absorção de impactos, o que deixa ele um pouco melhor aí para você usar na cidade sem você ficar recebendo batida seca aqui no assoalho, né, no chão do carro. Você sente ela trabalhando, mas não num nível que vai te incomodar tanto assim não. Apesar dessa atualização que o WRV ganhou para a linha 2021, a gente ainda sente falta de alguns equipamentos, algumas tecnologias que estão ficando cada vez mais presentes em carros um pouco mais populares, né? A gente já viu chegando no Nivus, por exemplo, né, que está abaixo ali dos 100 mil reais, um pouquinho abaixo de 100 mil reais, né, é verdade. Tecnologias como ACC, frenagem autônoma de emergência, detector de ponto cego, enfim. Nada disso a gente tem aqui no Fit, né? Fica faltando um pouco, que já também é um outro sinal de que esse projeto mereceria uma atualização um pouco mais relevante, né? Mas pelo menos, graças a Deus, vou até invocar aqui a religião para falar sobre a adição do controle eletrônico de estabilidade, né, agora para essa linha 2021 WRV, que era um recurso que já estava devendo aí para a linha, que a Honda estava devendo para o WRV já faz um tempo, né? Todos os concorrentes aí já tem esse controle faz um tempo e agora chegou também no WRV, assim como os sensores traseiro e dianteiro também para te ajudar aí na hora que você estiver fazendo alguma baliza. E para fechar essa nossa lista de elogios também que a gente estava fazendo no WRV, não dá para deixar de citar a questão da visibilidade. Ele tem essa parte de vidro aqui também do lado da coluna A, ali na coluna C também, o que ajuda a aumentar essa amplitude de visibilidade que faz toda a diferença num carro que se pretende SUV. O painel aqui também é baixinho, então você consegue ter uma postura de direção naturalmente mais vertical e elevada, mas não muito, não precisa ser tão elevada assim, porque o painel é baixo e você tem muita visibilidade aqui pela área envidraçada. Então esse com certeza é um aspecto elogiável aqui do WRV. Além dos itens que a gente já mostrou aqui no vídeo, a versão topo de linha do WRV ainda conta com 6 airbags, faróis de neblina, câmera de ré, ar-condicionado automático e digital, acendimento automático dos faróis, GPS integrado, monitor de pressão dos pneus e rodas de 16 polegadas. O WRV foi um dos nossos vencedores do Prêmio Melhor Valor de Revenda 2020, que a gente realizou junto com a revista Quatro Rodas. Inclusive, tem link aqui em cima aparecendo ou na descrição desse vídeo para você conhecer todos os vencedores dessa premiação. Isso mostra que ele é um carro com uma ótima reputação no mercado, até porque ele tem uma boa mecânica, é robusto e tudo mais. Agora, a gente viu aqui nessa avaliação que a idade está começando a pesar um pouquinho nesse projeto aí, que já tem mais de 6 anos de mercado, né? Então
antes da gente dar o nosso veredito, a gente vai ter que fazer aquela nossa comparação já de praxe aqui no canal. Vamos pegar dois rivais do WRV, rivais mais diretos aí, pra gente avaliar o custo-benefício dele em relação a eles e aí sim dar o nosso veredito. Se você não quiser perder esse próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal da KBB Brasil, aperta esse botãozinho vermelho, porque assim você vai ser notificado também, se você colocar o sinalzinho também aí, o sininho ativado, para você saber quando esse vídeo for ao ar aqui no nosso canal, assim você não perde o nosso veredito. E não se esqueça também que toda semana tem vídeo novo aqui para você. Valeu!